Continuando o nosso programa de hoje, recebendo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Participe, mande seu questionamento através das nossas redes sociais. Você pode copiar aí na tela, mas também pode buscar a sua rede social preferida na busca. Entra no seu Facebook, no seu Twitter ou então no Instagram, procura Cenário Político TCM, manda sua participação. Carol, dando sequência aqui, a gente tem informação quanto a uma nova portaria que foi divulgada ontem pelo governo do estado, regulando o funcionamento de academias e áreas de lazer em condomínios. Na última quarta-feira, os profissionais de educação física realizaram um protesto para a categoria atividade deve entrar como essencial no decreto estabelecido pelo governo do estado. A gente já tem vários estudos que comprovam que o exercício está sendo muito importante na diminuição da hospitalização, né? E o que a gente vem em busca aqui justamente é do reconhecimento da essencialidade do profissional de educação física. Sobre a situação dos profissionais de educação física, uma portaria publicada pela Secretaria Estadual de Saúde autoriza o funcionamento de academias ligadas a condomínios, desde que agendamento prévio e a academia seja usada apenas pelo mesmo grupo familiar. E ainda será necessária a sanitização completa dos equipamentos após cada utilização. A gente enxerga essa portaria como o primeiro passo. Claro, o próprio governo falou que vai ainda se reunir conosco, vai também conversar, vai analisar alguns documentos e esperamos que essa análise seja tão breve e que logo possamos voltar a oferecer todo o nosso serviço à comunidade, à sociedade de um modo geral. Aí, as áreas de lazer também foram liberadas através da portaria, sob protocolo, obviamente, mas as academias, os estabelecimentos, academias continuam fechados, viu? O decreto tem vigência até o final da próxima semana, então ainda teremos uma semana com esse funcionamento somente de atividades essenciais. No final da próxima semana, nós deveremos ter do governo do estado alguma sinalização sobre alguma mudança ou prorrogação dessa situação. Vamos ouvir. Dando sequência aqui, a gente já vai voltar à nossa conversa com o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. Ministro, dando uma olhada aqui no valor econômico, né, foi publicado que o Ministério teve um acréscimo aí no seu orçamento, né, que foi aprovado agora recentemente pelo Congresso Nacional. Saiu de 6,4 bilhões para 21 bilhões de reais. Mas o ponto da polêmica aí é porque houve alguns cortes, né, em recursos, cortes de 26 bilhões aí em seguro-desemprego, abono salarial, subvenções ao agronegócio. Como é que funciona isso, o ministro, essa questão do orçamento, cortes e valorização agora do Ministério? Olha, o Ministério tem se notabilizado por fazer entregas. Como eu falei a vocês, no ano passado quase 7 mil obras foram entregues e por todo o Brasil 410 mil unidades habitacionais. Isso gera uma empatia muito grande com o parlamento brasileiro. Para você ter uma ideia, aqui no estado de Pernambuco, nós estamos entregando uma obra esse ano que vai permitir que 2 milhões de pernambucanos tenham acesso à água tratada no sertão. Né? Em Alagoas, um programa chamado Canal do Sertão vai permitir que 400 mil pessoas tenham água tratada também no sertão de Alagoas. Na Paraíba, vertente litorânea, quase 350 mil paraibanos com água tratada, tudo fruto de obra de infraestrutura hídrica. Nós estamos investindo quase 4 bilhões de reais por ano em obras de saneamento importantes, por exemplo. Aqui em Mossoró tem obras importantes de macrodrenagem que são bancadas pelo Ministério. Em Natal tem obras importantes de macrodrenagem. Em Macaíba tem, em Parnamirim tem, nas principais cidades do estado do Rio Grande do Norte. Nosso orçamento, na verdade, discricionário, ou seja, aquele com o qual nós podemos contar, é de quase 10 bilhões de reais. Foi de 6 ponto alguma coisa para quase 10 bilhões. Os 10 bilhões que remanescem são ações do Legislativo que tem interesse de fazer implementação de obras ligadas à mobilidade urbana, ligadas a um programa de arranjos produtivos locais, obras de infraestrutura hídrica, de saneamento básico. O nosso Ministério tem uma capilaridade no Brasil inteiro, né?
O que o parlamento corta ou suplementa é uma prerrogativa do parlamento, como é em qualquer democracia do mundo. A peça legislativa mais importante de um país é o seu orçamento, porque é nele que se define quais são as prioridades do país, o que é que vai ser investido em educação, em saúde, em infraestrutura, em recursos hídricos, e nós acreditamos que não há nada mais importante do que a saúde das pessoas, que é a possibilidade de se gerar emprego e renda através do insumo que nós temos mais essencial, que são as nossas águas. Tanto é que nós lançamos recentemente um programa denominado Águas Brasileiras, que trata justamente da revitalização de bacias, da área de reuso e do ataque é um problema que eu considero extraordinário, que infelizmente as pessoas temem não enxergar. Nós somos um país que tem 100 milhões de brasileiros que não têm tratamento de esgoto e 35 milhões de pessoas que não têm água potável nas suas torneiras. Então esse é o grande drama brasileiro e é isso que a gente está se dedicando, né, a resolver essa questão hídrica no país. Como é que o senhor avalia essa crise econômica que nós estamos passando pela pandemia? Olha, o ano passado foi feito um esforço muito grande, tão forte, que aumentou o endividamento do país em mais de 600 bilhões de reais. Mas isso aconteceu porque havia realmente a necessidade, né, de que fizéssemos um esforço diferenciado, né, para permitir que estados, municípios, a população mais vulnerável do ponto de vista financeiro fosse amparada com a paralisação das atividades econômicas. A exemplo do que está acontecendo agora nessa segunda onda. Você tem uma ideia, no mês de janeiro e agora no mês de fevereiro, nós estamos tendo um saldo positivo de empregos de mais de 350 mil, acumulando os 2 meses. Empregos positivos dados do CAGED. Isso vai cair em março, vai cair em abril, graças às paralisações que estão sendo feitas no Brasil inteiro, em função do recrudescimento dessa pandemia. O que nós temos que fazer agora é nos preocuparmos com o binômio saúde e a preservação da nossa economia. Então, ao mesmo tempo em que temos que ter o cuidado de termos os protocolos adequados para impedirmos a proliferação da pandemia, nós temos também que ter todo o cuidado para não estrangular a possibilidade da geração de empregos. Nós temos um enorme grupo de brasileiros que não tem a estabilidade dentro de um contrato de trabalho. São pessoas que estão no mercado informal e que precisam exercitar a sua atividade de forma diária, mesmo que com protocolos, para poderem trazer o pão de cada dia. Esse é um equilíbrio muito precário e é necessário que haja bom senso de todas as partes. Eu estava assistindo há pouco aí uma entrevista que vocês estavam fazendo, uma reportagem, né, a respeito do funcionamento das academias. Então, esse tensionamento está ocorrendo em toda a sociedade. Por exemplo, alguns governadores estão impedindo que as pessoas entrem em supermercados para comprar um liquidificador e permitem que ele compre no mesmo supermercado uma banana. Impede o funcionamento de estabelecimentos comerciais no sábado e no domingo, e na sexta-feira isso gera uma aglomeração muito grande, porque as pessoas aproveitam a sexta-feira já que vai estar fechado 2 dias na semana. Eu passei em Pau dos Ferros agora em frente à agência da Caixa Econômica, tinha 200 pessoas do lado de fora, esperando a abertura da agência, todas aglomeradas, né? Você impede que as pessoas vão à praia, que é um ambiente aberto, mas ao mesmo tempo você permite que as pessoas se desloquem no transporte coletivo, nos ônibus, com a redução inclusive da frota. A frota, em função da redução econômica, está menor, 40%, 50%, então tem um número maior de pessoas apiadas num espaço restrito. Então, é necessário que haja bom senso, porque ao mesmo tempo que nós temos que refrear essa proliferação da doença, nós temos que entender que existem pessoas que não têm o seu salário assegurado. Então, precisamos ajudar essas pessoas e os municípios e estados que têm medidas mais duras precisam também ajudar essas pessoas, dar dinheiro a essas pessoas. A exemplo do que faz o governo federal. Deixa a pessoa em casa, mas não pode deixar a pessoa em casa com inanição, sem a capacidade de prover o sustento das suas famílias. Ministro, o senhor dentro do governo do presidente Bolsonaro tem desempenhado um papel que é muito visto, né, em todo o Brasil, desde quando o senhor estava lá na Secretaria de Previdência, partiu agora para o Ministério e tem desenvolvido as ações.
O senhor fala da pandemia, dos recursos que são encaminhados aos estados e municípios por parte do governo federal, mas existe também uma fala do presidente da República que em alguns momentos ela se tornou questionável, né? Quando até mesmo minimizou a questão do que a gente está passando por hoje, né? Sobre a pandemia. Como é que o senhor, colocado bem composto dentro do governo federal, até mesmo agiu diante do presidente nessas polêmicas que o presidente esteve ao longo deste último ano de pandemia? Olha, o presidente ele tem uma forma de se comportar que choca, né, o establishment, né, as elites do nosso país, porque ele fala como o povo fala, ele não tem filtros. Então ele fala o que ele acredita e o que ele acha. Agora, uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que ele faz. E o que ele fala, muitas vezes, é descontextualizado. Se tira alguma frase de um contexto e se coloca como se fosse uma coisa de outro mundo. Tá? O presidente tem tido gestos, atos e decisões muito concretas no sentido de ajudar a população brasileira, de ajudar a economia das pessoas, de preservar os empregos das pessoas e ajudar para que nós tenhamos a condição de buscarmos as soluções que vão permitir a erradicação ou o combate a essa pandemia. Eu estava conversando agora que se você assistir a televisão e não se informar direito, você vai pensar, por exemplo, que quem está vacinando o povo aqui no Estado é o governo do Estado. Vocês estão esquecendo que quem está pagando a vacina e está mandando para o governo do Estado é o governo federal. Se você olhar a televisão e não tiver um filtro, você vai pensar que quem está pagando a vacina da Coronavac é o governo do Estado de São Paulo. Mas quem está pagando a vacina da Coronavac é o governo federal. Então, há uma distância muito grande da maneira como as mensagens são percebidas e como acontece de verdade. Se você abrir hoje um jornal no Brasil ou assistir uma televisão, você vai ver o seguinte: olha, morreram 300 mil pessoas. É um número que choca todos nós. Nós temos que ter empatia e solidariedade com as famílias, porque a doença se aproximou de todos nós. Cada um de nós tem um membro da família ou um amigo muito próximo que ou faleceu, ou está mal no hospital, ou teve problema com a doença. Então, isso deixou de ser um número estatístico. 300 mil pessoas é um número extraordinário. Mas, quando se fala da vacinação, se diz 6% da população foi vacinada. Praticamente no mesmo quadro. 6% são mais de 14 milhões de brasileiros. Não se fala 14 milhões de brasileiros. Não se fala que o Brasil é o 5º país que mais vacina no mundo. Não se fala que o Brasil é um dos 4 países que tem melhor estrutura para fabricar vacinas, inclusive está produzindo insumo aqui nacionalmente. E vai ter brevemente autonomia. Não se fala que a Fiocruz já está fazendo 1 milhão de vacinas por dia. Isso não aconteceu da noite para o dia. Houve uma preparação, houve uma antecedência, houve um planejamento, se gastou dinheiro para isso. Por exemplo, o recurso para pagar a Coronavac foi pago no ano passado, não foi nesse ano. O recurso para pagar a fabricação das vacinas na Fiocruz também foi do ano passado, não foi nesse ano. Os contratos que estão sendo feitos ao longo do tempo são fruto de negociações que demoraram algum tempo. Você pega, por exemplo, para efeito de comparação, a Inglaterra, o Reino Unido. Morreram 2.200 pessoas por dia, menos de 30 dias atrás. Estavam morrendo em média, agora que está diminuindo. Lá tem 60 milhões de habitantes, o Brasil tem 220. Se você trouxer a realidade deles para o Brasil, significaria que estariam morrendo no Brasil quase 8 mil pessoas por dia. E nem por isso está se acusando o primeiro-ministro de ser genocida ou não está ajudando de forma adequada o seu país. A epidemia acontece no mundo inteiro, em maior ou menor grau, nos países ricos, nos países pobres, nos países médios. Nós temos que, nesse momento, enfrentar o inimigo que é comum, que é o vírus. É isso que eu tenho tentado passar para as pessoas. Eu acho que as paixões políticas são naturais, os palanques vão estar armados oportunamente, mas esse momento é uma hora de desarmar a população e a sociedade e entender que esse esforço é coletivo. Aliás, o SUS é tripartite, é governo federal, governo do Estado, governo municipal. Todos temos responsabilidades e ela tem que ser exercida na sua plenitude. Agora, quem está bancando esse esforço majoritariamente é o governo federal. Vamos então fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, nós continuamos nossa conversa com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.